Bíblia, abra comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo de número 16. João, capítulo 3, versículo de número 16. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. João 3, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas tenha vida. Vou ler de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bem, feche seus olhos e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós agradecemos o Senhor, porque mais uma noite o Senhor renova as nossas forças e o Senhor leva a nossa mente cativa ao Teu Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, não aquilo que queremos, mas aquilo que Tu queres derramar sobre a vida da Tua igreja. Se conosco, nos abençoe e Te daremos sempre toda a honra, a glória, louvor e adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos se assento glorificando o Senhor. Amém? Quem tem medo aqui? Quem tem medo? Nossa, tem um monte de gente corajosa aqui, hein? Glória a Deus. Ninguém tem medo de nada aqui, né? Vou soltar uma barata aqui agora. Você vai ter medo ou não? Mas todos nós temos medo de alguma coisa ou de outra. Só que nós precisamos entender que o medo não pode fazer parte da nossa vida. Então repita comigo assim: o medo não pode fazer parte da minha vida. O que preciso, repita, o que preciso é ter um amor maior de Cristo sobre mim. Ou seja, o amor, ele vence o medo. A maior necessidade de um ser humano é o amor. E nós sabemos que o amor de muitos tem se esfriado. A palavra do Senhor fala lá em Coríntios, capítulo 13, que sem amor nada pode prosseguir adiante. E nós vemos aqui no versículo que nós lemos em João 3,16, que Deus, com a sua infinita misericórdia e o seu amor, Ele veio aqui nesta terra para poder mostrar para mim e para você que o amor é algo incondicional, é algo realmente que traz diferença. E nós fomos criados à imagem de Deus, e sendo criado à imagem de Deus, nós somos sua semelhança, sim ou não? Sim ou não, igreja? Presta atenção. Sim ou não? Então, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, qual é a essência de Deus em nossas vidas? O que Deus tem a derramar por nós? Nós poderemos falar aqui que o que Deus, a essência de Deus sobre a nossa vida, por sermos imagem e semelhança dele, nós podemos muito bem dizer que seria o poder de Deus, que é a sua essência sobre nós. Sim ou não? Você está errado, porque não é o poder, mas o amor. Porque o amor é a essência derramada por Deus sobre todo o ser humano. Desde o momento da sua criação, Ele derramou o seu amor, e o seu amor pleno não foi confiado a todo ser, ele foi confiado somente a mim e a você, meros seres
mortais, que estamos aqui por um breve período de tempo, mas com uma eternidade reservada para aqueles que firmam os passos em Cristo Jesus. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que nós fomos criados por amor, para o amor de Deus se estabelecer em nós. E quando nós entendemos isso, só teremos realmente equilíbrio completo em nossas vidas quando nós vivermos em amor, em harmonia. E isso tudo vai fazer com que realmente nós desfrutemos da sua promessa. E qual a antítese de amor? Você pode falar, é o ódio. Só que não é o ódio. Não é o ódio, porque a antítese do amor é o medo. E o medo, ele tem feito com que muitas pessoas não prossigam adiante em realizar projetos, sonhos, em viver uma vida realmente plena daquilo que Deus estabeleceu. Quando nós temos medo, nós retraímos. Quando nós temos medo, nós fugimos da presença de Deus. Quando nós temos medo, nós nos escondemos daquilo que Deus ele quer realmente estabelecer sobre as nossas vidas. Gênesis capítulo 3, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Olha só o que o medo faz. Certa vez, Adão recebeu uma ordem imperativa de Deus sobre a sua vida, para ele dominar a terra, para que a terra fosse sujeita a ele. Mas quando ele usufruiu do pecado, do erro, do engano, os seus olhos se abriram e ele conseguiu enxergar o medo, e ele se escondeu do amor, se escondeu de Deus. E quantas pessoas no nosso meio têm se escondido de Deus? Quantas pessoas no nosso meio têm realmente levado uma vida num lugar raso, não tem profundidade, porque tem vivido uma vida longe, sem conexão. E quando nós não estamos conectados com o Senhor, nós vivemos com medo, e o medo nos faz perder realmente aquilo que Deus ele tem de melhor para as nossas vidas. Adão, quando quebra a aliança com Deus, ele não tem ódio daquilo que ele fez. Ele podia ter raiva, ele podia estar enfurecido, mas ele tem medo, e o medo atrapalha muitas pessoas de viverem a promessa de Deus. Então fala assim comigo: a partir de hoje eu não terei mais medo. Sabe por quê? Porque o medo, ele é a porta para o demônio entrar na nossa vida. Quando nós temos medo, nós abrimos a porta para o demônio entrar e fazer realmente arruaça. O medo é a porta para a entrada da destruição. O medo é a porta da entrada para a manipulação de sentimentos negativos, de sentimentos ruins. Baal-Zebu significa o Senhor das moscas. Moscas são atraídas por coisas podres. E quando Satanás ele é atraído na vida de uma pessoa, quando ela tem medo, é porque ela está vivendo uma vida completamente em podridão, fora da presença. E quando está fora da presença, ela atrai negatividade, ela atrai coisas ruins para a vida dela. Se você olhar para uma carne, se você pegar um pedaço de carne e colocá-la no sol, você vai ver que rapidamente vai encher de mosca, porque ela começa a entrar num estado de podridão. E quando ela começa a ficar podre, ela começa a exalar um cheiro ruim, e esse cheiro ruim atrai as moscas sobre aquela carne. Assim também somos nós. Quando nós temos medo da situação, quando nós temos medo da adversidade, quando nós temos medo de enfrentar os nossos problemas, nós começamos a exalar um cheiro ruim. Sabe por quê? Porque nós estamos chamando a atenção do inimigo para as nossas vidas, para poder fazer com que nós não venhamos viver o milagre que Deus ele tem preparado para mim e para você viver. Então nós não podemos ser medrosos. Diga assim: eu não sou medroso. Fala: eu não sou medroso. Junto com o medo chegam os pensamentos tóxicos. Junto com o medo chegam os pensamentos contaminados. Junto com o medo, a alma ela é elevada a um estado de decomposição. Ela começa a se decompor.
atraindo assim demônios para a sua vida, porque você começa a ficar longe de Deus, porque tudo para você é medo, você se esconde. Quantas pessoas estão entrando num estado depressivo, porque vivem com medo, não querem nem mesmo colocar o pé na rua. A pandemia veio, assolou, dizimou várias famílias, e muitas pessoas ainda estão com medo, não conseguem sair na rua, não conseguem viver a vida como viviam antigamente, porque tem medo de ser afligidos, porque tem medo de serem mortos. Mas quando nós temos o medo de sermos mortos, de sermos destruídos, é porque nós ainda não tivemos um encontro verdadeiro com Jesus. Porque a partir do momento que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós não precisamos ter medo da morte, porque a morte, ela vai nos levar para perto daquele que fez todas as coisas, vai nos levar para perto do nosso Criador, vai nos levar para viver uma vida eterna, uma vida fora da situação a qual nós vivemos hoje, porque Jesus, Ele é paz, Ele é alegria, e Ele quer derramar o seu amor sobre todos nós. Então nós temos que deixar o medo de lado e começar a se encher de alegria para poder viver o sobrenatural daquilo que o Senhor Ele tem preparado para aqueles que amam a Deus verdadeiramente. E se essa noite você entender o verdadeiro propósito que Deus tem para você, você nunca mais vai sentir medo de situação nenhuma, porque você vai enfrentar o seu adversário de cabeça erguida, porque você sabe que maior é o seu Deus. Exalamos um cheiro que o animal sabe que nós estamos com medo. Não é diferente com o diabo. Quando nós vivemos uma vida de medo, uma vida realmente sem querer dar um passo diante daquilo que Deus estabeleceu para ser vivido, nós vamos realmente atrair sobre as nossas vidas coisas negativas, porque nós estamos com medo, nós estamos exalando um cheiro ruim. E como eu vou cortar esse cheiro para poder viver o milagre de Deus? Abacuque, capítulo 3, versículo 19, a palavra do Senhor diz: o Senhor é a minha força, torna os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Olha que maravilhoso! Quando nós realmente entendemos isso, nós sabemos que a corça, ela é o segundo animal que tem o olfato mais apurado. E quando o inimigo, ou seja, um outro animal mais feroz, de uma ferocidade muito maior do que qualquer outro animal que tenha na terra, consegue identificar o cheiro daquela corça, ele vai como um predador para pegar aquela presa. Mas a corça, com o seu olfato, ela levanta a sua cabeça e por 3 quilômetros de distância ela consegue sentir o cheiro do inimigo se aproximando. Então ela levanta a sua cabeça e ela sai pulando, buscando lugares altos para poder enxergar o que? O cheiro das águas, porque quando ela enxergar o cheiro das águas, ela vai mergulhar nas águas, deixando todo o cheiro de medo, e o animal que estava perseguindo ela vai se perder. Hoje eu e você precisamos entender isso, que aqui Deus ele está nos ensinando que como não ser atacado pelo predador, como nós realmente entendemos que as águas de Deus nos purificam para que nós possamos ser mais do que vencedores. Jesus está mostrando para mim e para você que Ele está com os céus abertos, derramando águas do seu trono para nos purificar, para tirar todo o cheiro de medo, para fazer com que você venha prosseguir adiante, para viver o seu milagre. Só que para você viver o seu milagre,
Você precisa entender o propósito de Deus, porque hoje em dia muitas pessoas, elas estão cuidando do seu corpo. Não é errado, nós precisamos cuidar, porque o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, e nós precisamos cuidar do nosso corpo. Mas muitas pessoas agem erradamente, só querem cuidar do corpo, mas esquecem de cuidar da alma, esquecem de cuidar do seu coração. E poucos cuidam do coração, poucos realmente existem para poder viver uma vida apenas aqui, uma vida nesta terra. E isso é errado. Nós precisamos entender que nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque nós somos a habitação do Espírito Santo, e Deus, Ele quer tabernacular comigo e com você. Só que quando nós não entendemos o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano de Deus, nós começamos a viver uma vida completamente destruída, porque quando nós apenas cuidamos do nosso corpo, nós sabemos que só existe uma arma para vencermos o medo: o amor de Deus. Não existe outra arma. Somente o amor de Deus vai conseguir realmente fazer com que nós vençamos o medo. Então deixa o amor de Deus ser derramado sobre a sua vida. Deixa o amor de Deus te encher. Um coração em decomposição atrai potestades malignas para atuar na sua vida. Diga assim comigo: Deus me ama incondicionalmente, e eu amarei o meu Deus incondicionalmente. Você precisa entender que quando você ama Deus condicionalmente, o céu se abre a teu favor. Quando você realmente entende o verdadeiro plano de Deus sobre a sua vida, você começa a andar, você começa a marchar, você não fica mais perdido e retido. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo de número 3. Tiago fica logo depois do livro de Hebreus, versículo de número 13. A seguir está escrita assim a palavra do Senhor: quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terreno, animal e diabólico. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão, e toda obra é má. Ou seja, Deus está falando que existem pessoas que têm esses sentimentos, mas não têm sabedoria divina, porque vivem realmente manipulando o seu próprio conceito de ser maligno, porque estão realmente apenas cuidando de uma vida terrena, não estão se preparando para o futuro. E nós precisamos entender qual o melhor jeito de rejeitar o erro que nós mesmos cometemos muitas vezes perante Deus. Nós precisamos começar a rejeitar todo tipo de engano, todo tipo de erro, todo tipo de facção que nós criamos em nossa mente, para que o amor de Deus ele venha a ser derramado sobre as nossas vidas para nos completar, não dando lugar ao diabo, porque às vezes nós damos lugar ao diabo. Ah, pastor, eu não faço isso. Ei, é mentira sua, porque Jesus olhou para Pedro, que andou do lado dele, e falou: você me negará. E ele falou: eu não. Jesus falou para ele: afasta-te de mim, Satanás, porque ele sabia que naquele momento ele estava com pensamentos facciosos, ele estava sendo uma pessoa má naquele momento, porque ele estava vivendo uma vida completamente na presença de Cristo, mas desregrado na sua verdadeira convicção de quem ele era, e por isso ele precisou passar
passar por isso, e muitas pessoas hoje em dia passam por este sentimento e acabam perdendo a visitação do Espírito Santo, acabam perdendo a manifestação da glória de Deus. Mas esta noite, em nome de Jesus, Deus quer blindar a tua mente, Deus quer colocar as armaduras, como lá em Efésios capítulo 6, para poder fazer com que você venha a ser blindado, para que você venha realmente se alegrar com a presença do Deus a qual você serve, porque Ele é vivo e Ele quer falar com você a todo tempo, a todo instante, a todo momento, e Ele está olhando para mim e para você e está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Porque quando você temer, você vai abordar a missão, mas quando você se levantar com coragem, você pode ter a certeza que Deus, Ele estende a sua mão poderosa e fala: vem, porque eu estou contigo, eu te carrego, e eu vou mostrar para você que eu sou um Deus que opera um milagre ainda hoje, sim. Efésios 4, 26 e 27 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Lugar no grego significa topos, ou seja, topos significa medida da terra, e as medidas elas se alargam. E aqui nós vemos que Deus, Ele está falando que não tem como se tampar o sol com a peneira, porque ela é toda furada, e a terra também não se tampa, o sol vai vir. E assim Deus, Ele começa a falar para mim e para você que nós não podemos dar lugar ao diabo, porque se nós tentarmos tampar com a peneira o espaço, ou seja, a medida do nosso corpo, quando nós estamos vivendo completamente longe da presença de Deus, nós somos um alvo fácil para Ele nos atingir e nos levar a uma derrota. E nós precisamos entender que quando nós damos lugar, ou seja, medidas também maiores, espaços para o diabo, ele vem para roubar, matar e te destruir. Só que você precisa entender que quando nós realmente amamos a Deus, nós liberamos lugar, nós liberamos o topos, para que Deus, Ele venha preencher cada parte do nosso ser com o teu amor, com a tua alegria, com a tua paz. E por isso nós precisamos completamente estarmos aqui vivendo uma vida numa conversão verdadeira, onde nós só entregamos o nosso espaço não para o diabo, mas para Jesus, para que Ele venha completar a nossa vida com o teu amor, com o teu bálsamo de alegria, e fazer com que nós venhamos nos alegrar. Mas quando nós alimentamos o medo, nós inserimos demônios em nós. Quem é que lembra daquele desenho da Liga da Justiça? Vou perguntar de novo, quem lembra do desenho da Liga da Justiça? Eu sei que você nasceu talvez um pouco mais de 1990, como eu nasci em 1990. Então você lembra desse desenho. Ou seja, ali a Liga da Justiça, você vê que a humanidade, as pessoas, elas, por medo daqueles monstros, daquelas pessoas malignas, elas se escondiam. Mas havia os super-heróis que vinham e salvava, guardava a vida de toda a terra, de todas aquelas pessoas, porque eles queriam estabelecer a justiça. E assim também é Deus. Ele olha para nós, frágeis, limitados, como um cristal sendo polido, fácil de quebrar, mas a sua justiça é derramada sobre as nossas vidas para poder nos proteger. O salmista declara muito bem isso, que nós estamos escondidos à sombra do Altíssimo, à sombra do onipotente Deus. Sabe para quê? Para que os dardos inflamados do maligno não venham te atingir, para que as setas, as lanças, as flechas não venham te matar, não venham te trazer medo. E quando você está ali no esconderijo do Altíssimo, você se sente seguro, porque você sabe que Deus está te guardando, você sabe que Deus está te livrando de todos os males, você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. A sua justiça não é do homem, a sua justiça é Deus. E quando você entende isso, você começa realmente a deixar o medo de lado, para poder viver a plenitude do poder de Deus, do seu amor que será derramado sobre a vida daqueles que amam ao Senhor verdadeiramente. Então, se Deus é amor, você também tem que ser amor, você tem que exalar amor, você tem que
diferente. Nós temos que ser. Nós precisamos ser como Cristo. E se Cristo, Ele amou a minha vida e a tua vida de tal maneira, se esvaziando da sua forma divina, para ser homem, para sofrer, olha só, cadê a nossa gratidão em amar a Deus acima de todas as coisas e fazer a sua vontade nesta terra, estabelecer o seu plano, estabelecer o seu propósito? Nós precisamos entender que Deus está trabalhando a favor daqueles que amam a Deus. Tem alguém aqui que ama o Senhor? Timóteo, não precisa abrir, vai estar aqui no telão. 2 Timóteo 1,7, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Olha só que Timóteo está dizendo: Deus não te deu um espírito de medo. E por que você tem medo? Por que você tem medo da situação que você está vivendo? Por que você tem medo de enfrentar realmente essa luta, essa batalha? Você não precisa ter medo. Jesus está falando: eu não te dei espírito de medo, eu te dei espírito de ousadia. Então seja ousado, porque o medo nunca vem de Deus. O medo, quem vai colocar sempre em você, em nós, é o diabo. Ele sempre vai querer colocar algum obstáculo para que você não venha prosseguir. Ele vai falar: olha, está vendo? Não vai dar certo. Está vendo? Você não vai conquistar. Aí você começa a ter medo. Aí você começa realmente a analisar de uma forma humana os fatos ao qual você quer viver. E você começa a retroceder, porque você tem medo de ir além. Você tem medo de enfrentar a situação. E o medo começa a fazer com que você realmente venha perder outras coisas que Deus ele tem reservado para você. Por isso ele chegou diante de Josué e falou: não temas, porque eu sou contigo. Se você olhar na Bíblia, tem 365 não temas. Quantos dias nós temos no ano? Quantos dias nós temos no ano? Então não temas, porque Deus é contigo. Assim como Jesus falou, assim como Deus falou: eu não te dei espírito de medo. Diga: eu vou vencer. Não, diga com convicção, fala assim: eu vou vencer, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Gênesis capítulo 26, não precisa abrir, vai estar aqui no telão. Gênesis capítulo 26, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim: houve uma fome na terra, além da primeira corrida, nos dias de Abrão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, mora nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e conforme o juramento que fiz a Abrão, teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porque Abrão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, perguntando os homens do lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele: não me matem os homens do lugar, por causa de Rebeca, porque é muito formosa. Ora, tendo Isaque permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava acariciando a Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: na verdade é tua mulher. Como pois dissestes, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa
pessoa entre nós. Assim Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Olha só, ele podia ter medo daquela situação, e quando ele tinha medo daquela situação, ele começou a perder o foco. Quando o medo estava sobre ele, ele começou realmente a relutar consigo mesmo, e falando para sua esposa: não diga que tu és minha mulher, porque se disseres que tu és minha mulher, eles me matarão e tomarão você. Só que aí foi todo um agir de Deus naquele momento, porque Deus sabia que Isaque sabia que Abimeleque iria abençoá-lo de uma forma sobrenatural, porque ele começou realmente a tirar medo, ele começou a tirar aquele cheiro que estava exalando do medo, porque quando Abimeleque chegou até ele e falou: por que fizestes isto? Ele falou: porque eu temi a morte, eu temi que você tomasse a minha mulher. Então naquele momento o mundo espiritual começou a se manifestar, porque ele se encheu de força para poder enfrentar o problema que ele estava prestes a viver. E ele, enfrentando aquele problema que estava ali na sua frente, ele começou a ver que Deus era um Deus de milagre. E eu quero dizer para você: enquanto você estiver com medo desta situação, enquanto você falar mentiras, enquanto você ficar realmente denegrindo a sua própria imagem diante dos homens, Deus não vai agir na sua vida. Mas quando você entender o verdadeiro propósito de Deus na sua vida, e você quebrantar o seu coração e viver uma vida de retidão perante o seu Deus, você pode ter a certeza: Deus vai movimentar céus e terra ao seu favor, porque você teve a atitude de ir além, você teve a atitude de olhar para a situação e não ficar parado. Você arregaçou as mangas e falou: eu vou lutar, porque eu vou vencer, porque o meu Deus é mais do que vencedor. E o milagre, ele só acontece quando nós realmente nos movimentamos diante do reino de Deus, para que a sua justiça venha sobre nós. Pastor, mas como o reino de Deus vai se movimentar em minha vida? Abra comigo agora a sua Bíblia lá em Isaías. Isaías capítulo de número 6. Se você não tiver, acompanhe aqui no telão. Isaías capítulo de número 6, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Olha só que maravilhoso. Deus está falando que quando nós clamamos, Deus começa a movimentar a tua história. Quando nós clamamos, a orla de Deus, ela toca nas colunas do templo, e o templo se movimenta. Você não está entendendo nada do que eu estou aqui ministrando para você esta noite. Você é o templo, você é a habitação do Espírito Santo. A orla de Deus está tocando sobre a tua vida quando você clama, quando você adora e você se movimenta. E quando você se movimenta, a presença de Deus vem, ela te enche com a fumaça, ela te enche com a glória, ela manifesta sobre você uma adoração completamente diferenciada. É isso que Deus está querendo para você esta noite. Ele quer mostrar para você que se você adorar, se você clamar, Ele vai movimentar a sua estrutura para mudar a tua história e mostrar para você que você é especial para Ele, em nome de Jesus. Não tenha medo. Fala: não terei medo.
Porque o medo, ele é um ataque na alma, para nos amedrontar, para fazer com que nós venhamos perder tudo aquilo que Deus ele preparou, para nos intimidar a prosseguir. Muitos têm medo de ficar sozinho. Você riu porque eu sei que você tem. Muitos têm medo do futuro. As pessoas têm medo do amanhã. Elas não conseguem dar um passo sem que o amanhã chegue. Não conseguem projetar uma história. Não conseguem realmente colocar no papel projetos para poder viver o amanhã, porque tem medo e querem viver apenas o hoje. Deus está falando para você: ei, se movimente, porque eu tenho projetos maiores, eu tenho sonhos maiores a serem vividos para você ainda. Então comece a entender o verdadeiro propósito de Deus. O medo da condenação eterna. Quantas pessoas têm medo da condenação eterna? Quantas pessoas vivem pecando? Quantas pessoas vivem errando e ficam com medo e começam a falar: será que eu vou para o céu? Tem dúvida da salvação. Será que se Jesus viesse hoje você subiria? Você tem certeza? Você tem certeza que você subiria hoje se Jesus voltasse aqui agora, nesse exato momento? Quero que você venha entender que realmente Deus é amor, e Ele quer que você também o ame. Ele quer que você realmente viva aquilo que Ele estabeleceu, que nós realmente venhamos ter amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo, porque o amor é aquilo que vai realmente desvendar o véu que estava ali tampando você de viver a glória, de viver o novo, de viver um plano perfeito de Deus. Porque quando você tem amor na sua vida, no teu interior, Deus ele se alegra com você, Deus ele se coloca de pé para te ajudar. Porque você pode até entrar com medo, mas você não sai com medo da presença de Deus. Você sai alegre, revigorado, cheio de força, porque você sabe: eu quero o amor de Deus sobre a minha vida. Então saiba, Deus é amor. Deus não te criou para o inferno, Deus te criou para a eternidade. Romanos 5,20 diz: aonde abunda o pecado, superabundou a graça de Deus. Ei, Deus está falando: ei, se tem pecado que abundou sobre a sua vida, esta noite a graça do Senhor, ela vai superabundar a tua vida. Ela vai te colocar de pé e você vai falar: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando sentimos a culpa no Espírito, é porque Deus está em nós. Quando nós pecamos, nós sabemos o peso, porque Deus pesa, Deus mostra para nós: olha, você errou, você falhou, e aquilo começa a trazer peso. Sabe por quê? Porque eu preciso me reconciliar com Deus. Porque se eu não me reconciliar com Deus, se eu não pedir perdão, eu vou estar perdendo a grande chance do amor de Deus se manifestar sobre a nossa vida. E por isso o Espírito Santo ele nos constrange do erro que nós temos. E quando nós somos constrangidos e reconhecemos e chegamos diante de Deus e ali pedimos perdão para poder viver o amor de Deus, Deus ele derrama da sua graça. Mas quando nós vivemos uma vida egoísta, egocêntrica, achando que somos a última bolacha do pacote, nós somos as piores pessoas, porque a última bolacha do pacote é aquela toda esbagaçada, não presta nem mesmo para você comer se for recheada, nem mesmo para você comer o recheio dela, porque ela está toda quebrada. Mas Deus está falando para você: filhos meus, filhas minhas, eu quero mostrar para vocês quando vocês erram, para que o meu amor venha se envolver sobre as suas vidas. Mateus capítulo 26, versículo 39 diz assim: indo um pouco adiante, prostrou-se o rosto em terra, orando
me distanciar de Deus, porque o distanciamento causa medo. Nesse momento, quando Jesus ele entra no horto do Getsemane, ele não entra como Deus, mas ele entra como um homem limitado como eu e você. Ele tinha que ficar por um breve período de tempo distante de Deus. E aqui nós vemos que foi o único momento que Jesus teve medo, porque Jesus ele chegou diante do Pai e falou: se possível, passa de mim este cálice. Só que ele falou: o medo não faz parte da minha vida. Porque quando ele começou a ter medo, foi quando ele começou a olhar os carrascos desferindo golpes nas suas costas com azorrague, os carrascos colocando uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele começou a enxergar sua mão sendo furada, a outra sendo quase desconjuntada, os teus pés sendo pregados e a cruz sendo lançada num buraco em cima de um monte caveira. Então nesse momento, quando Jesus ali, ele teve esta visão, porque ele estava em plena oração, ou seja, ele estava revestido de poder, sendo um ser humano, mas ele olhou e ele teve medo, porque ele teve que se distanciar de Deus. Mas ele falou: eu nunca tive medo, e por eu nunca ter medo, ainda que eu esteja distante, todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade. É isso que nós precisamos entender, que quando nós não temos medo, quando nós confiamos em Deus, por pior que seja a situação, nós chegamos diante do Pai e nós falamos: Pai, faça a tua vontade, e Ele vai falar: é agora que eu vou fazer um milagre acontecer na sua vida, porque até aqui você agiu com a sua força, achando que você podia fazer, mas agora você entregou nas minhas mãos, para que eu estabeleça a minha vontade, e a minha vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para você. Então o medo de Jesus atraiu naquele momento demônios no Getsemane. O medo, quando você tem realmente de tomar uma decisão, uma atitude, vai trazer medo, vai fazer com que demônios venham fechar o cerco na sua mente, para que você não venha conquistar aquilo que você quer. Mas a empoderação e a coragem fez com que Jesus ele se levantasse e desse uma ordem: todavia seja a tua vontade. Naquele momento os demônios tiveram que se dissipar, sumir, porque Jesus ele se encheu de coragem e o medo foi embora. Eu quero dizer para você que se você se levantar esta noite com ousadia, com coragem, todo demônio que te afligia, que te colocava para baixo, eles vão ter que partir em retirada, porque o seu Deus, Ele está apenas observando qual é a tua atitude para viver o milagre a qual Ele tem preparado para você viver. Então começa a mudar o teu foco, começa realmente a se encher de coragem, e Deus operará um grande milagre na sua vida ainda esta noite, em nome de Jesus. João 16:33, a palavra do Senhor diz assim: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só o que Jesus está falando: vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o medo para você lá na cruz do Calvário, eu venci o medo para você lá no Getsemane, eu venci. Diga: a solução é amar a Deus para eu vencer o medo. Agora pergunta para mim: pastor, como vencer o medo? Eu digo para você: com adoração. Não tem como você vencer o medo sem adoração. Salmos 34:3, a palavra do Senhor diz assim: engrandecei, ó Senhor, comigo, juntos exaltemos o nome do Senhor nosso Deus. Olha só o que Davi aqui está falando. Davi ele chama o povo para engrandecer a Deus. Você já se perguntou: como posso eu engrandecer alguém que já é grande? Como posso eu engrandecer a Deus? E eu quero dizer para você que quando nós começamos realmente a engrandecer a Deus através da nossa adoração, nós o deixamos maior ainda quando nós adoramos de dentro do nosso interior, quando nós adoramos a Deus com um foco, com um objetivo
alvo central, porque nós, quando adoramos a Deus, Ele pode estar longe, mas a nossa adoração verdadeira traz Ele para perto de nós. Então, se longe Ele é grande, perto Ele é maior. Então Ele está aqui dizendo aqui, quando você adora, quando você reúne com o povo para adorar, Deus vem, Ele se manifesta com a sua grandeza, com o seu poder. Então Deus está mostrando para nós que não dá para se adorar sozinho, nós precisamos estar reunidos, porque Deus habita onde? Em meio aos louvores, é a sua palavra. E quando nós adoramos a Deus verdadeiramente, quando nós nos alegramos em meio aos louvores, Ele vem. E quando Deus está perto, você pode ter a certeza que o medo vai embora, ele não permanece em momento algum na sua vida, porque Deus está próximo de você. Salmos 8:2 diz: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingativo. Olha só o que Deus está falando, que da boca das crianças Ele suscitou a adoração, da boca daqueles que mamam. Agora imagina comigo, uma criança que mama, ela pode adorar a Deus? Ela pode. É a Bíblia que está nos mostrando. Ela adora ao Senhor. Deus, Ele quer sinceridade. Deus, Ele quer pureza de coração. Por isso nós precisamos ser como criança. E somente uma pessoa que nasce de novo pode ter o prazer de amar, porque aquele que não nasceu nunca vai conseguir amar. Vai amar a si mesmo, mas não vai amar o próximo, não vai amar a Deus. E nós precisamos nascer de novo. João 3,3 diz a palavra do Senhor. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então quem não nasce de novo, ou seja, quem realmente não se converteu ainda, não pode ver o reino de Deus, ou apenas vai observar, como muitos vão observar, mas não vão entrar no reino de Deus. No versículo 5 de João 3 fala. Nós precisamos entender que para entrar, nós não podemos ficar observando, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos entregar o verdadeiro louvor. Ou seja, salve-nos, filho de Davi. Olha só o que as crianças falavam. Mateus 21:16 diz: ouve o que estes dizem. Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes da boca das crianças e pequeninos tirastes o perfeito louvor? As crianças que ali estavam quando Jesus passava, estavam dizendo para Jesus: salve-nos, salve-nos, filho de Davi. Estavam adorando ao Senhor. A força que sai do coração perfeito, do coração grato, do coração amoroso, um louvor verdadeiro, move céus e terra. O louvor perfeito, ele amarra toda a potestade, todo o inimigo que tem tentado se levantar contra a tua vida, porque você está entregando uma verdadeira adoração ao Senhor. Por isso nós precisamos entender que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, eu começo a ser diferente. Quantas pessoas que vivem em estado depressivo e tem medo, e o depressivo ele toma remédios antidepressivos, acalma em um momento, por um tempo, mas não cura, não tem cura. Mas uma vida de adoração, ela cura. Uma vida de louvor, ela muda, ela transforma, ela te coloca de pé. Quando você descobre a força da adoração, você avança para viver o seu milagre. Então, como posso derrotar o diabo? Como posso derrotar? Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É assim que nós rejeitamos, sujeitando a Deus. É aí que nós começamos realmente a entender. Só que muitos acham que se não atacar o diabo, ele não vai nos atacar. Muitas pessoas falam assim: eu não vou mexer com o diabo, eu não vou orar para expulsar as potestades, eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque tem medo, achando que o diabo ele não vai atacar. É aí que você se engana. Ele vai te atacar de qualquer forma. Sabe por quê? Porque ele quer fazer com que você venha sendo derrotado. Resistir no grego significa se colocar contra alguém, contra ele. Deus está falando, quando eu estabeleço resistir, ele está falando, você vai se colocar contra para lutar. A igreja
igreja, ela tem vivido momentos de dificuldade, porque ela não tem lutado, ela tem fraquejado, ela tem retrocedido, ela não tem avançado. E quem quer vencer o inimigo tem que atacar, tem que lutar, tem que ir acima, porque senão você não vai conseguir vencer. E Jesus estabeleceu isso, porque Ele mesmo fala lá em Mateus 16, versículo 18: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo aqui essa noite? Então eu quero profetizar para você: as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a tua vida. Você quer ver a sua família se consertar? Não fique na defensiva, ataque. Davi venceu Golias porque ele atacou. O povo estava todo com medo, olhando para o gigante e falando: não vamos conseguir vencer. Só que ele foi lá e disse: eu vou na força do meu Deus. Ele não ficou parado, ele se movimentou e Deus operou um grande milagre. Porque nós, como igreja, nós precisamos atacar, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo querendo te oprimir. Jesus está em você. Fala assim: Jesus está em mim. Dê um berro, fala: Jesus está em mim. Então repita comigo: medo, saia da minha vida, saia da minha família, saia da minha casa, do meu trabalho, da minha mente, dos meus estudos, dos meus sonhos, das minhas finanças, dos meus projetos, do meu casamento, porque eu viverei o teu milagre, porque tua é a vitória. Fala: tua é a vitória. Eu quero dizer para você: a tua vitória, ela não depende do teu potencial. Você pode ser uma pessoa exemplar, você pode ser uma pessoa forte, você pode ser uma pessoa estrategista, mas a tua vitória não depende do teu potencial, e sim daquilo que você atrai através da adoração. Você não entendeu? Vou repetir: a tua vitória, ela não depende do teu potencial, mas a tua vitória depende daquilo que você atrai no momento que você adora ao Senhor. Porque se você tem medo, você vai atrair apenas coisas más na sua mente. Mas se você não tem medo e adora ao Senhor, se você é um verdadeiro adorador, você pode ter a certeza que você vai atrair a presença de Deus para perto de você, e você pode ter a certeza que você vai vencer o seu milagre, você vai viver o seu milagre. Você sabe que és um vencedor, você é um vencedor. O poder, o amor e a moderação, elas habitam, são três características que fazem a habitação do Espírito Santo estar em nossas vidas. Chega de medo. Que esta noite você possa sair daqui realmente revestido de força para poder lutar. Que você tenha mais ousadia, que você tenha mais confiança, porque quando você tem ousadia e confiança, a misericórdia de Deus derrama-se sobre a sua vida, e toda a fortaleza, ela cai por terra esta noite sobre você, em meio à tua adoração que você vai estar entregando ao seu Deus. Eu quero profetizar que no momento que você se levantar e começar a adorar ao Senhor, toda a potestade vai cair por terra, todo gigante vai ser destruído, porque você e a tua casa servirão ao Senhor na eternidade ao seu lado, dizendo: Hosana, Hosana é o Senhor nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. E somente aqueles que vêm em nome do Senhor, coloquem-se de pé adorando ao Senhor, coloquem-se de pé realmente com alegria no coração. Não fiquem esperando um posicionamento das pessoas, para as pessoas te forçar a adorar. É você e Deus. Então se renda. Se você tem palavras de amor, de gratidão, comece a falar, comece a dizer para o seu Deus, comece a falar para Ele: Senhor, eu te amo, Senhor, me perdoa, Senhor, eu quero que o meu louvor suba, Senhor, eu quero ser movimentado pelo Teu Espírito, Senhor, que as orlas do Seu manto venham abalar as minhas estruturas, a minha coluna física, para que eu me coloque de pé diante dessa situação e eu consiga
reverter, porque eu sei que quando eu estou focado, quando eu estou determinado, quando eu estou na rocha, Deus Ele mostra para mim todas as coisas, assim como Ele fez com Moisés. Como Moisés pôde escrever o Pentateuco, é porque ele estava dentro da rocha, e dentro da rocha Cristo mostra para você todas as coisas e diz que tu és mais do que vencedor. E somente os vencedores aqui esta noite, somente aqueles que sairão para viver o seu milagre, alegrem o teu coração de uma vez por todas. Eu convido você realmente a rasgar o seu coração, a rasgar o véu, a tirar toda a vergonha, a sair do canto e vir para o centro da vontade de Deus, porque quando você declara, quando você clama, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Ele vem até você e se torna grande. E o teu Deus esta noite, Ele vai te levar a um nível mais profundo de intimidade e adoração. Então, se você quer viver o sobrenatural, se você quer realmente ver as coisas mudarem no seu lar, na sua casa, eu te convido a adorar ao Pai. Eu te convido realmente a ser diferente esta noite. Eu te convido a não ter medo, e eu te convido a avançar, porque somente assim você vai conseguir vencer o seu inimigo. Somente assim você vai conseguir realmente mudar toda a situação. Deus não vai te forçar, Ele te dá o livre-arbítrio de escolha. Você escolhe adorar ou ficar com medo, se levantar e enfrentar, ou viver uma vida completamente travada. Ei, deixa o medo de lado, deixa a vergonha de lado e adore ao seu Deus. Faça desse louvor a melhor adoração que você já possa ter dado ao Senhor, porque se você abrir os teus lábios em adoração, você pode ter a certeza que Ele vai vir aqui. Ele já te visitou, Ele conhece o teu coração, Ele sabe aquilo que você precisa. Então eu te convido, adore o Senhor.
Levante as suas mãos para os céus e comece a falar: eu quero o céu descer. Comece a falar, fala: eu quero. Repita: eu quero que o céu desça sobre a minha vida. Fala: eu quero que o céu desça sobre a minha casa, sobre os meus negócios, sobre os meus sonhos. Céus, venha se manifestar com o teu poder, para que eu saia. Fala: para que eu saia revestido de ousadia, para viver um renovo, para viver o sobrenatural, para viver um novo tempo, cheio de paz, cheio de amor, cheio de alegria, cheio da convicção que Cristo está sobre mim. Comece a dizer: Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, vem habitar em mim. Toca com o teu altar, toca com as tuas vestes, toca sobre a tua igreja, vai batizando, vai colocando de pé o caído, vai fortalecendo aquele que está desanimado, vai, Senhor Jesus, batizando com o Espírito Santo, vai trazendo um tempo novo sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos teus filhos. Quebra todo jugo, todo grilhão. Arabaia, lava, súria da carabachai. Glória a Deus. Aleluias. Que você possa sair daqui esta noite com a certeza no seu coração que o medo, ele vai sempre colocar um obstáculo para você não seguir adiante. Mas a tua ousadia em Cristo Jesus fará você ver as muralhas se ruírem, porque um novo de Deus está sendo preparado para ser vivido por aqueles que querem ser mais do que vencedores. Então que você saia daqui convicto que o amor é fundamental e que sem amor não tem como você vencer. Jesus, Deus Pai, olhou para a humanidade completamente despida de uma alegria. Deus Pai olhou para a humanidade e falou: eles não podem mais se conectar comigo. Aí Deus, movido por amor e vendo o medo do homem por ter se escondido até mesmo de Deus, Ele falou: eu vou lá
E ele disse: eu darei o meu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é amor. E que você saia daqui revestido de amor, para viver cada promessa de Deus. Amém?